bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de discutir esse assunto com o público interessado e competente aí no assunto. Eu tinha preparado uma apresentação inicialmente cobrindo todo o assunto, mas como o Mauro, que é o Papa na parte técnica, na parte de produção e de execução do pré-sal, então eu vou me ater aos fatores externos ao pré-sal. E como o pré-sal pode contribuir em termos daqueles aspectos de apoio de política industrial, de produção, e como é que a gente pode colocar o pré-sal em desenvolvimento, não na produção de petróleo, mas no desenvolvimento do país como um todo, né? Então, eu vou abordar rapidamente esses assuntos, mas eu primeiro gostaria de posicionar em relação ao cenário do mundo, né? Porque o petróleo é uma commodity que tem características diferentes das demais e ela está muito intrincada em termos internacionais. Então, se a gente for analisar o que está acontecendo no mundo de hoje, a gente não vai conseguir entender bem quais são os pontos que nós vamos considerar. No cenário do Brasil também, claro, nós estamos no Brasil, falar um pouco da parte da política industrial, que estaria atrelada a isso, e também falar um pouco especificamente do que está acontecendo aí com a indústria nacional neste momento. E o papel do pré-sal nesse desenvolvimento, o que o pré-sal pode ser usado como uma alavanca para o desenvolvimento do país. E depois algumas conclusões. Bom, o Daniel Yergin fez 2 livros, o primeiro livro da década de 90, o outro mais próximo, da década de 2010, e um ponto interessante é que ele estima lá que o mundo tem 5 trilhões de barris de petróleo em reservas, e nós temos hoje aí o consumo, desde 1861, quando foi o primeiro uso do querosene, né? A gente tem aqui basicamente o consumo de 1 trilhão de barris. Então nós temos ainda 4 trilhões de barris que poderão ser usados de uma forma ou de outra, né? Esse é um ponto só para a gente guardar o conceito, né? E no cenário do mundo, existem alguns aspectos que nós vamos ter que considerar, né? Na verdade, a gente vai ver que o ponto importantíssimo é a cotação do petróleo, né? Quer dizer, tudo parte da cotação do petróleo, mas a cotação do petróleo é complicada, né? Porque ela tem o valor hoje e nós vamos produzir a decisão tomada hoje daqui a 15 anos. Né? Quer dizer, então, o que aconteceu, por exemplo, toda a produção que nós temos hoje no Brasil, a maioria dela foi planejada ainda com petróleo a $20 ou menos de $20. E, no entanto, nós tivemos o petróleo durante uns bons anos a mais de $100. Né? Então, a decisão em cima do custo é um ponto a ser considerado. Né? Outro ponto que nós vamos analisar também é a distribuição das reservas no mundo, né? E a capacidade instalada nos diversos países. O custo de produção também é um fator relevante. Hoje se fala muito dos estoques físicos, né? Quando o preço está baixo, os países tendem a fazer estoque e daqui a pouco a gente vai ter aí, talvez o bem mais valioso vai ser tanque, né? A tancagem vai se tornar uma commodity comerciável e de valor alto no mercado, né? Nós temos também as fontes alternativas, né? E basicamente, se nós olharmos bem, ela é principalmente em cima da energia elétrica, né? A gente tem pouca alternativa para combustível mesmo, e o transporte, que também basicamente é calcado aí nos hidrocarbonetos de uma forma ou de outra, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui no mundo, né? Se nós pegarmos os 45 países mais ricos, nós vamos ter aqui 90% do PIB mundial. Se nós olharmos em termos de petróleo, 38% do PIB do mundo, ou seja, 8 países, dependem da importação do petróleo, né? São aqueles países indicados ali, né? China, Índia, Alemanha, Itália, França, quer dizer, então, 38% do PIB mundial é comprador de petróleo. Nós temos um outro grupo de países, que coloquei aqui como 6 países mais importantes, que eles, embora não sejam, alguns deles não sejam autossuficientes, como é o caso do Brasil no momento, mas eles não dependem da importação, ou seja, eles sobrevivem mesmo sem importar petróleo. Então, isso caracteriza também um outro time que não está dependendo do mercado internacional, que tem soluções internas, né? E existe um outro grupo, que eu dividi aqui em 3,2% do PIB, são 4 países, Venezuela, Arábia Saudita, Irã e Nigéria, eles detêm aí 41% das reservas. E existe um outro time ainda, que são os outros países, que na verdade eles têm mais de 70% das reservas e só têm 4% do PIB. Então, isso tem aí uma espécie de queda de braço entre quem tem petróleo
e quem tem dinheiro. Né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para o debate posterior. Né? Esses países, então, eles são vendedores, eles dependem da exportação. Petróleo muito baixo prejudica a carteira de dinheiro, a carteira do bolso deles. Né? Bom, se nós olharmos as maiores reservas provadas do mundo, né, nós vemos ali, basicamente, talvez o único país que eu gostaria de morar seria talvez o Canadá e a Rússia, eu não sei, mas ali o Canadá. O resto eu não gostaria de morar em nenhum deles. Né? Então, na verdade, o que a gente vê aqui é que o petróleo em si, a produção de petróleo, o fato de você ter petróleo, só ter petróleo, não caracteriza alguma coisa que é boa para a sociedade. Né? Mas esse é um ponto para a gente colocar depois. Aqui nós temos também as reservas de gás de foreiro, né, que é erradamente chamado de gás de xisto, e que na verdade a gente tem também uma distribuição até mais homogênea ali no mundo, né, em vários continentes, mas existem aí vários fatores ainda não esclarecidos, não desenvolvidos no que diz respeito aos aspectos ambientais. Né? Bom, a cotação do petróleo, para a gente entender todo o resto, é importante ver, eu coloquei aqui algumas variáveis que interferem no preço do petróleo. Né? Então, eu tenho o peso do petróleo na economia, quer dizer, qualquer aumento ou diminuição do preço, ele muda completamente as estruturas de custo dos países, e aí afeta aqueles países mais ricos ou mais pobres, dependendo de que lado que nós estamos vendo aí o preço do petróleo. Nós temos o crescimento da economia, e tem uma ênfase para os BRICS, né, que basicamente a gente tem um crescimento grande da China e da Índia, né, os outros BRICS um pouco menos. A gente tem o aspecto especulativo, o petróleo virou uma moeda de especulação, né? A gente investe, tem muito investidor que investe no petróleo como papel, não como bem físico. Nós temos aí as catástrofes e as guerras, que também influenciam naqueles países onde a gente tem ali, talvez as maiores reservas, a gente tem uma certa confusão social, a gente tem normalmente brigas constantes. Nós temos as crises financeiras que têm acontecido aí normalmente, como é o caso até da Grécia e outros países, que a Espanha e Portugal que tiveram problemas aí financeiros recentemente. Nós temos os estoques que variam muito aí em relação à sua relação com o preço. Na verdade, quando os países estão muito estocados, diminui a compra, diminui também a demanda naquele momento. Nós temos o duelo entre os produtores e os neoprodutores, o duelo, por exemplo, da Arábia Saudita com os Estados Unidos, nessa queda de braço aí do preço atual, né? Vamos manter o preço baixo para inviabilizar as novas fontes, não novas fontes alternativas, mas novas fontes de produção de petróleo, e aí o pré-sal talvez se inclua nisso, o pré-sal seria talvez uma neoprodução nesse ambiente, e o custo das energias alternativas, que enquanto elas se chamarem alternativas, elas serão alternativas, ou seja, elas não competirão com o petróleo. Né? No momento em que elas deixarem de ser alternativas, aí elas realmente existirão como energia que tem aplicação direta. Né? Estou falando do petróleo porque, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, elas têm uma aplicação muito maior ainda na parte ligada à energia elétrica. Né? Aqui a variação do Brent, do petróleo Brent, que é o petróleo de referência, para a gente entender um pouquinho o que acontece aí, o que tem acontecido nos últimos tempos. Né? O azul é nominal e o vermelho é um dólar de fevereiro de 2014. Então a gente percebe aí uma oscilação significativa, né? E que nós temos uma queda na crise de 2008 a 2009, e agora nós temos também uma tendência de queda muito maior até o que está representado, mas nós estamos chegando a alguma coisa parecida aí com entre 50 e 60 dólares, que é a cotação atual. Né? Então, é nessa cotação que nós vamos ter que tomar decisões aí a respeito do que fazer com as nossas reservas. Né? Bom, em setembro do ano passado, o Bureau de Administração de Energia dos Estados Unidos, né, USA Energy Information Administration, eles fizeram essa previsão, né, do preço do petróleo, onde a possibilidade mais alta, no cenário mais alto, você chegava até 200 dólares em 2040, na intermediária chegava em torno de 140 dólares, mas eles não conseguiram prever o preço que o petróleo chegou de 40 e poucos, 48, 49 dólares. Então, essa previsão aconteceu em setembro, um pouquinho antes, logo depois, nós tivemos aí o petróleo chegando a um valor bem mais baixo. Né? Mas a tendência, pelo menos o que tudo parece, é que seria mantido aí nessa linha verde, na parte mais baixa do que foi previsto aí pelo Instituto. Né?
Bom, essa aqui é a variação do petróleo nos últimos dias, né, quer dizer, nos últimos meses. Nós percebemos aí que a queda foi significativa. Isso caracteriza uma volatilidade grande do setor de petróleo, principalmente no que diz respeito aí ao preço. Se nós olharmos em 2008, o petróleo em 5 meses ele caiu de 145 dólares para 35 dólares o barril. Quer dizer, então isso é uma questão aí de volatilidade que influencia muito as outras atividades ligadas ao setor de petróleo, né? O cenário do Brasil ele tem umas complicações adicionais, né? Então, se nós olharmos o que está acontecendo hoje, eu não vou dizer que tem uma conotação aí de avaliação do que está acontecendo, apenas os fatos, para que a gente coloque esses fatos e considere esses fatos na nossa análise, né? A gente tem aí o ajuste fiscal do Levy, né, que está sendo colocado como um problema para ser discutido, né, um ponto aí de talvez de discórdia, de concordância, dependendo de quem debate o assunto. Nós temos o retorno da inflação, que é um dado prejudicial, bastante prejudicial. Eu fiz um MBA na França em 94 e logo depois, né, logo naquela época que estava mudando o sistema para o real, né? E naquela ocasião, a grande pergunta que meus colegas de turma faziam para nós brasileiros era justamente como é que vocês fazem budget no Brasil com inflação de 40% ao mês, né? Esse era um problema para o dinheiro estrangeiro entrar no Brasil. Então, o aumento da inflação, fora dos controles, aí, ou fora dos padrões que são conhecidos pelos países desenvolvidos, que é na faixa de 3%, 4%, fica difícil de você gerenciar capitais estrangeiros entrando no país. Nós temos aí a taxa de juros, né, que esse aumento está sendo considerado agora mais 0,25, mais 0,5 nos próximos meses, né, já está sendo, o Copom deve aumentar mais ainda. Nós temos a taxa de câmbio também, que tem sido volátil ao longo do tempo, no médio prazo. Nós tivemos aí dólar a R$ 1,60, hoje nós estamos dólar em torno de 3,30, quer dizer, essa volatilidade também, ela tem uma dicotomia, enquanto que de um lado ela favorece os importadores, do outro ela favorece os exportadores. Nós temos um desequilíbrio na balança de pagamentos, né? Isso é um fato grave, tira a nossa capacidade e nosso poder de decisão em termos do que fazer em termos de política internacional. Nós temos um ponto que eu vou falar um pouco mais tarde sobre a desindustrialização do país. Esse aí é um fato real, é um fato que está provado com números e é um problema sério para nós, porque é na indústria que a gente tem os empregos de maior valor agregado. Nós temos a perda de capacitação, que está ligada à diminuição da atividade industrial e à falência dos programas. Já foram lançados vários programas do governo e nós estamos vendo no jornal a cada dia que eles estão completamente falidos, né? O Pronatec, que é um programa que era a formação de técnico, eu vi no jornal hoje, desde novembro, que as entidades não estão recebendo e algumas já estão fechando as portas. Então, esses programas todos, eles têm falido e a gente vê, por exemplo, o próprio Pronatec, ele forma técnico, mas não tem laboratório nas escolas. Quer dizer, está feito um curso técnico sem laboratório. Então, a gente tem que ver que existiu aí um desvio de dinheiro para esses programas e que não surtiram resultados. O PAC, por exemplo, não tinha obrigatoriedade de conteúdo local também, na maioria dos seus projetos. Não se usou o PAC para desenvolver o país do ponto de vista fora daquela obra que estava fazendo, né? Bom, essa aqui é a rotação do dólar, só para a gente ter uma ideia. Eu queria fazer uma escala, mas minha competência Excel não permitiu. Eu queria fazer uma escala para parecer assim, bem diferente, mas não deu, né? Aqui também a gente tem a evolução da carga tributária, e aí explica algumas coisas que aconteceram no passado recente, né? Hoje o país é um dos países que paga ou cobra uma taxa de imposto do mundo. Nós estamos pagando aí em torno de 36,4% do PIB de impostos, né? Esse valor tende a aumentar, né? Pior que estão querendo aumentar agora o imposto do vinho, né? Esse uma vez eu fazer uma greve, mas não de parar de uma vez, tá bom? Aqui a gente tem também a taxa Selic, né? A gente vê que tem uma tendência crescente na taxa Selic. E aí, vamos ver um pouquinho do cenário do Brasil naquela parte que nos interessa, né? A gente tem aqui a situação da Petrobras hoje, também não precisa falar, né? A gente tem visto aí nos jornais, acompanhado o que está acontecendo, né? A gente tem o problema das reservas, que problema, no caso aí não é um problema, a gente tem uma quantidade de reservas invejável em relação a outros países,
e também falar um pouco aí da política industrial, da política setorial e da mobilização da indústria, né? No caso da Petrobras, os problemas, talvez, ou os fatores geradores de problemas que nós temos percebido, primeiro é a compra por EPCistas, né? Quer dizer, você usar empresas intermediárias para fazer a gestão de contratos. Isso aí foi um dos pontos aí que foram, de certa forma, gerando aí problemas de quase que monopólio de empresas, né? E o oligopólio, e essas empresas, então, acabaram aí concorrendo praticamente num cartel. E isso aí também afastou muito a indústria da própria, no caso aqui, a maior compradora da Petrobras. Então, a gente teve um afastamento do contato que a indústria tinha antigamente, onde a Petrobras usava o seu poder de compra, o poder de compra do país, para desenvolver a indústria, e os EPCistas já não têm essa mesma característica. Então, esse é um ponto sério. Um ponto gravíssimo hoje é a inadimplência dos EPCistas. Nós temos aí, só na indústria de máquinas, um buraco, um rombo aí de mais de 300 milhões de reais que não está sendo pago, já está a maioria de materiais entregues, há mais de um ano até, que não estão sendo pagos pelos EPCistas. Nós temos a redução dos investimentos, né? Hoje em dia, é claro que a empresa, a Petrobras, vai ter que reduzir esses investimentos, cancelou vários investimentos de grande porte, como é o caso de refinarias. A gente tem desinvestimentos também, investimentos que estão sendo vendidos, e a perda do grau de investimento que, de certa forma, prejudica também a possibilidade de captar recursos em juros mais baixos. Isso diminui também a capacidade de investimento, né? Bom, mais uma vez aqui aquela curva, mas o Brasil tem toda a chance de entrar ali entre a Nigéria e a Líbia, ou talvez até entre a Líbia e a Rússia, dependendo da continuidade aí, da exploração do pré-sal, né? No caso da política setorial, a gente tem os aspectos que todo mundo fala, né? Quer dizer, é o conteúdo local, que eu vou falar um pouco mais tarde sobre ele, a engenharia nacional, que tem um fator importantíssimo aí no desenvolvimento do próprio conteúdo local. Se você não projeta no Brasil, você também não consegue comprar no Brasil, você não especifica produtos brasileiros. Existe um problema sério da interrupção dos leilões da LV, né? Porque se nós tivermos aí uma parada praticamente de 8 anos de leilões, se nós não tivéssemos parado hoje, nós teríamos muito mais empresas aí já na fase de desenvolvimento de campos, e nessa época, então, talvez a gente não tivesse problema, porque a Petrobras não teria um peso tão grande nessas indústrias, né? E os regimes especiais, que têm aí forte viés importador. No caso do petróleo, o requeto é o principal, né? Bom, para falar aqui do preço do petróleo versus decisões de investimento, a gente vê o seguinte: embora realmente as empresas que atuam no mercado internacional, elas tomem como base o preço do petróleo, mas o preço pontual, o preço hoje, ele não dá muitas informações para se fazer o EVTE, um estudo de viabilidade técnico-econômica. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é analisar cenários, né? E eu já dei ali, de certa forma, algumas variáveis que a gente tem que estar sempre acompanhando para que a gente consiga chegar a uma conclusão. E eu lembro também, aquilo que já falei agora, que a decisão sobre o petróleo que é produzido hoje foi tomada quando o petróleo era cotado a menos de 20 dólares, né? Que talvez hoje fosse em torno de 40, se nós corrigirmos pelo dólar americano, né? Bom, a situação da indústria de máquinas e equipamentos, que é só um exemplo, talvez seja a área de maior valor agregado. A gente tem aqui um gráfico da ABIMAQ que mostra aí, a gente vê o que é vermelho é o que é importado e o que é azul é o fabricado no país. Esse é o consumo aparente, que é aquilo que o Brasil consome em termos de máquina. A gente percebe nitidamente uma perda dos produtos produzidos no país, né? Nós estamos perdendo para os itens importados, né? Os fatores todo mundo conhece. Bom, aqui a gente tem o azul é a curva média em termos de faturamento bruto mensal da indústria de máquinas e equipamentos. O vermelho é o faturamento do ano passado, e um pontinho ali verde é o de janeiro, né? Quer dizer, nós temos nitidamente uma queda significativa de faturamento entre os 3 últimos anos, ou 4 últimos anos, 2010 a 2013, em relação a 2014 e 2015. Isso demonstra aí uma queda na possibilidade de
de desenvolvimento do país, né? Outro dado também que a gente tem que considerar é que o Brasil também é bom em equipamentos, porque se nós olharmos o que nós exportamos, e nós exportamos 33% da produção, nós exportamos para os Estados Unidos e para a Europa, né? Quer dizer, 50% do que nós produzimos e exportamos para países de alto nível de exigência em termos de tecnologia, né? Bom, aqui é a situação mais grave, né? Nós estamos tendo uma redução significativa das atividades industriais no país e nós temos carteira hoje para 2,7 meses. Isso é muito preocupante e que nós temos essa carteira baixa e com 69% da atividade de nossas indústrias com um turno. Quer dizer, nós podemos dobrar a produção sem investimento praticamente em instalações, apenas aumentando aí mais um turno na nossa produção, né? Aqui é o nível de pessoas empregadas, né? Nós começamos 2014 com 254 mil pessoas e terminamos com 300 aí, basicamente 12 mil postos no ano passado. Do ano passado até fevereiro desse ano, só das indústrias de petróleo e gás nós perdemos 6 mil postos. Ou seja, a quantidade de emissões de janeiro e fevereiro desse ano foram também significativas. Isso também mostra uma falência aí da nossa indústria. Bom, se nós olharmos o que o Brasil perde quando perde a indústria, as indústrias de transformação, e aí dentro estão as indústrias de meio de capital, de máquinas e equipamentos, a gente tem aqui que é quem paga mais imposto. Então, nós temos uma carga tributária de 45,4% na indústria de transformação. E um país que é basicamente agrícola, né, agropecuária, a gente está vendo ali que o que vai para o governo em termos de impostos é 5,4%. Então, isso também mostra o que está acontecendo em termos de geração de riqueza para o país, né? Esse aqui é um estudo feito pela Firjan, agora em janeiro. Aqui mostra a nossa primarização, né? 44% das nossas exportações são de produtos primários, carne, soja, petróleo e minério de ferro, né? Sendo que o petróleo, no caso, a gente não é exportador líquido, né? A gente é importador líquido, ou seja, a gente exporta isso aqui, mas importa derivados, né? Bom, isso mostra também que nós estamos vendendo produtos de baixo valor agregado, que é uma desindustrialização, né? E o que está acontecendo em termos de queda? As perspectivas são piores ainda, né? A nossa previsão aqui, isso é feito pela Fiesp, a gente está vendo aqui um setor que era 27% do PIB em 89, 87, hoje ele está tendendo a 12% e a tendência é cada vez baixar mais se não tiver uma medida de correção, né? Fala um pouco do pré-sal do ponto de vista de geração de alavancagem da economia. A gente vê que nós temos 3 regimes hoje de andamento. Nós temos o regime de concessão, que é o regime antigo e que funciona para áreas fora do pré-sal. Nós temos a seção onerosa, que foi a capitalização da Petrobras, aí que nós temos 2 fases. Temos a fase 1 com 5 bilhões de barris e uma fase 2 de mais 15 bilhões de barris. E temos também a partilha, no caso, que só existe para o campo de Libra, né, que foi o leilão que aconteceu no final de 2013 e que nós temos aí algumas empresas estrangeiras e mais a Petrobras com 40% no consórcio, né? Bom, o que tem a ver a indústria com a pré-sal? Vamos dar uma olhada aqui no conteúdo local, né? A fórmula do conteúdo local, ela é feita do seguinte modo: eu pego o preço do produto, tiro os impostos da nota e deduzo deles aquilo que foi importado. Esse é o conteúdo local. Essa forma de cálculo, ela não tem relação com a geração de emprego. Por quê? Porque no conteúdo local, hoje calculado, a gente tem juros, tem os tributos em cascata que não foram compensados, por exemplo, o tributo da gasolina que fez toda a logística do processo. E você tem também o lucro das empresas. Então, nesse caso, o conteúdo local, com base nessa fórmula, ele é um avanço, ele é um indicativo, mas ele não é uma política industrial. Ele não tem uma relação com a geração de emprego, né? Então, e por que não tem? O que nós fizemos? Nós fizemos na BIMAC um estudo em que, em 2013, nós consideramos base 100
nós pegamos os investimentos da Petrobras, que é o maior investidor em EIP, os investimentos cresceram de 2013 até o início de 2014 de 100 para 609, ou seja, eu tive um crescimento de 500%. E nós pegamos todas as 6.800 empresas que representam o universo da BIMAC, mandamos para o IBGE, o CNPJ, e eles calcularam o faturamento. E no faturamento a gente percebeu o seguinte, que nesse tempo a produção de máquinas e equipamentos do país cresceu de 100 para 240, ou seja, cresceu 140%, mas os produtos da área de petróleo só cresceram 40%. Ou seja, a indústria brasileira não se apropriou dos investimentos da Petrobras, porque durante esse tempo todo ela praticamente se manteve aí com a mesma produção. Então, nós desperdiçamos uma quantidade significativa de investimentos. E, como o pré-sal exige investimentos maiores ainda, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai ter, talvez, se nós também combinarmos a desindustrialização com essa situação aqui, a gente já tem uma tendência de piorar mais ainda o cenário, ou seja, não aproveitar o pré-sal para desenvolver o país, né? Bom, os valores que têm sido apresentados pelo Promimp até agora, eles não têm nada a ver com a situação real, atual, porque eles foram referentes a projetos antes da cartilha ou aquele cálculo setorial, né, por equipamentos. Então, os valores que são apresentados nas plataformas antigas, 60%, 65%, eles não refletem a realidade da indústria. Eles refletem a realidade num modo de cálculo. Também não está errado, não é cálculo errado, mas é um cálculo baseado nas normas anteriores, né? Bom, continuando aqui, o repetro também é um ponto que preocupa muito a indústria. Por quê? Porque o repetro ele não atinge todos os níveis da cadeia de valor. Ele praticamente atende às empresas de petróleo e atende ao primeiro nível, que são os estaleiros e os EPCistas. E eles têm, por causa disso, um viés importador nas cadeias mais abaixo. No caso, máquinas e equipamentos, depois componentes, partes, peças e até mesmo na matéria-prima, né? E é um caso interessante que o Luiz Latif falou aqui agora, né, que essa visão de pagar mais 20% ou 30% para o produto brasileiro, se nós olharmos no caso da indústria do petróleo, muitas das matérias-primas que nós usamos na indústria de máquinas e equipamentos, elas vêm do petróleo. Então, na medida em que você não compra lá em cima, você acaba não vendendo também a matéria-prima. Se você olhar, por exemplo, um conjunto motobomba, você tem óleo de corte, você tem o óleo diesel do transporte, você tem o óleo lubrificante, você tem tinta, você tem verniz, plástico. Quer dizer, na hora que você soma tudo que vem do petróleo, você tem uma quantidade de produtos que deixam de ser vendidos como matéria-prima e depois que você, quando compra da China, por exemplo, está comprando de uma companhia de petróleo da China. E talvez até compre o nosso petróleo de Libra, leve para lá e use e venda, e a gente acaba perdendo essa oportunidade, né? Então ele causa uma simetria entre os bens nacionais e os bens importados. Como eu já falei, não atinge toda a cadeia de valor, ele tem uma tremenda burocracia, né? Você tem que exportar para depois importar, tem que ter uma empresa offshore para fazer esse processo e gera uma grande renúncia fiscal. Se nós olharmos aqui o que aconteceu entre 2011 e 2013, né? Nós temos aqui o valor em azul, essa coluna azul é o valor de toda a renúncia fiscal que aconteceu no Brasil, considerando todos os regimes especiais, inclusive Zona Franca de Manaus e todos os da OPEC. E aquela linha vermelha ali é a renúncia do pré-sal. Então, se nós somarmos a renúncia do pré-sal com toda a desindustrialização que o pré-sal, a renúncia do repetro, se nós somarmos com toda a desindustrialização que o repetro ocasiona, o prejuízo para o Brasil é monstruoso. Isso a gente tem que questionar, que vale a pena você ser um país exportador de petróleo sem ter esse desenvolvimento gerado internamente dentro do Brasil, que eu estou colocando aqui para a gente poder depois discutir na hora dos debates, né? Bom, aqui a gente tem a renúncia já física, né? O que sobra, né? Quer dizer, nós temos aqui 6 bilhões no ano, 8 no outro, 7 no outro, quer dizer, em média 7 bilhões por ano de renúncia fiscal, né? Do ponto de vista de oportunidade, né? Isso aí, depois o Mauro vai falar melhor que eu, mas a gente tem as demandas que vão acontecer do pré-sal. Isso aqui é uma tremenda oportunidade
de desenvolvimento tecnológico e industrial do Brasil se nós soubermos aproveitar. Nós temos novos materiais, novos processos, economia de energia, a gente tem processos novos de logística, muda completamente os conceitos atuais, uma nova escala, muitos produtos vão ser viáveis em termos de escala, com a escala que vem aí com o Brasil. A gente tem que considerar aí esse conteúdo local de uma maneira mais inteligente e a utilização de todos os processos. Hoje, por exemplo, se fala muito na Subsea Factory, que é você botar os equipamentos no fundo do mar, desabilitar as plataformas. Então tem uma série de processos que são oportunidades que virão com pressão, e a gente não quer perder essas oportunidades, né? Bom, no futuro próximo, a gente tem algumas ameaças, né? Porque, segundo aquele relatório lá do Panorama Industrial da Energia realizado pelos Estados Unidos, né, a gente percebe que todo o crescimento de produção fora da OPEP, ele virá do Canadá, Brasil, Estados Unidos, Cazaquistão e Rússia, né? O México, naquela época, ainda estava abrindo, né, pelo estudo, mas também ele tem a possibilidade aí de ser um grande competidor para o Brasil, e a Venezuela, aí, que é uma incógnita, porque o problema ali é mais gerencial, né, do que propriamente de riqueza do subsolo, né? Bom, quais são as ameaças do pré-sal? Bom, as outras fontes, né, que são os outros países, eu já falei, o Canadá, os Estados Unidos, o México, a Venezuela, a Rússia, o próprio Cazaquistão. A outra ameaça é o meio ambiente, né? As exigências do meio ambiente, estou acabando já. A logística é um outro ponto importante. Eu demoro um pouco porque eu não enxergo essa distância, então não tinha visto. Bom, desculpa, né? Bom, a logística é uma ameaça para o pessoal também, e a falta de uma política consistente visando o desenvolvimento nacional. Então, para concluir, eu vou mostrar aqui que, em cima desse ponto, o que a gente pode considerar, né? Bom, primeiro, nós temos uma analogia hoje com a década de 80, né, que até o Luiz Nascimento falou também no começo, do grande programa aí de produção de 500 mil barris. Naquela época, a gente tinha aí um consumo que era perto de 1 milhão, um pouco menos de 1 milhão de barris. Nós importávamos nós produzimos no país 150 mil barris. E o petróleo naquela época chegou a $35, que hoje seria mais de 100 dólares, né? Outro problema que nós tivemos foi a perda de tempo e do timing com a paralisação dos leilões e essa discussão aí infindável sobre o sistema de partilha, que acabou resultando nos royalties e que acabou dando um rolo aí que até hoje não foi desenrolado, né? A gente tem a desvantagem do operador único. Essa aí é uma desvantagem significativa, até porque você não expõe a indústria brasileira ao mercado externo, você não permite que a gente ganhe competência para competir no mercado externo. A gente tem o uso de macro-EPCistas, uma das causas aí do problema que aconteceu. Tem um ponto que eu sempre discuti, até mesmo quando era da Petrobras, que produzir petróleo pode ser objetivo de uma empresa de petróleo, mas não pode ser o único objetivo de um país, né? É claro, a empresa de petróleo tem que produzir petróleo, mas o país não pode ser uma empresa de petróleo, não pode pensar com a cabeça de uma empresa de petróleo. Então o país tem que pensar no desenvolvimento homogêneo e sustentável até mesmo para o período que vem depois do petróleo. E com isso a gente tem que fazer a preservação do mercado interno e também a preservação de emprego e renda, ou até mesmo a geração de novos empregos e aumento da renda, né? Essa é a última lâmina, o setor de petróleo é um dos mais organizados do país, então ele tem que ser usado, é o primeiro que deve ser usado como alavancador desse processo. Agora, o ponto que até hoje não aconteceu, nós temos que eleger um guardião da causa, quer dizer, alguém que tenha competência, que esteja no nível hierárquico do país, que possa conduzir esse processo, né? E um guardião do conselho desse mesmo nível para manter o foco. É o caso, por exemplo, quando teve o PROMIP não tinha dentro dele o Ministério da Fazenda, que é um dos principais atores aí do desenvolvimento, né? Também é um erro achar que a política industrial é só para desenvolver a indústria, ela tem que desenvolver o país a partir da indústria em todos os seus níveis. Então, esse é um ponto também que tem que ser considerado, né? Nós tivemos alguns erros no passado, o PROMIP é um deles, porque aconteceu alguns conflitos de interesse. O primeiro deles, do meu modo de ver, é ele ter ficado dentro da Petrobras, ele tinha que ter ficado num local fora da Petrobras. É claro, porque, como eu falei, a diferença entre você produzir petróleo e desenvolver o país. Uma empresa
e é aberta ao capital, ela não pode ter esse conflito de interesses. A cobrança do conteúdo local do comprador sem dar condições ao vendedor para ser competitivo, culpar a indústria pelas mudas contratuais dos contratos da NP, esse é um ponto que está sendo colocado agora, e essa culpa não existe porque na fase atual, é a fase de exploração, ela praticamente não consome máquinas, equipamentos, nem material para ser desenvolvido. Né? A parada dos leilões foi um erro, os planos da Petrobras muito audaciosos, quer dizer, isso gerou aí uma incapacidade gerencial dentro da empresa, obras iniciadas sem um projeto básico aprovado, também isso aconteceu, a falta de aproveitamento coerente do mercado interno, o uso do poder de compra do país, que foi usado pela Petrobras regiamente na década de 70, na década de 80 e até mesmo na década de 90, e políticas de país muito abrangentes e mal alocadas. Né? O caso deles foi o próprio Plano Brasil Maior, que acabou não resultando em resultado efetivo para o país. Né? E a conclusão final, nós temos exemplos vitoriosos na própria Petrobras, dos programas de capacitação em águas profundas, que nós tivemos aí vários prêmios na UTC, que foi um programa vitorioso, o programa de fundo de barril também, que foi um programa que permitiu o uso de petróleos pesados. Nós não tínhamos petróleo leve, vamos fazer então um programa para usar os pesados, e os casos de sociedades dos setores, como a Embrapa e a própria Embraer. Então, a gente tem capacidade de fazer, é só querer fazer. Né? E para conviver agora, de verdade, o petróleo no poço nada vale se não for monetizado. Né? Daqui a pouco o petróleo perde o valor econômico, ou tem algum outro tipo de substituto, então a gente perde esse dinheiro. Claro, tem que usar com coerência e tem que usar de forma planejada. Né? O petróleo exportado pouco acrescenta ao país se não trouxer desenvolvimento. Quer dizer, se nós apenas exportarmos petróleo, vamos virar uma Nigéria, uma Venezuela, países que não cresceram. E, finalmente, nós devemos aproveitar o pré-sal como um catalisador de uma política fiscal de fato, focada, gradual e que abranja de forma escalonada os diversos segmentos da cadeia de valor. E a minha mensagem de otimismo é que ainda dá tempo. Muito obrigado.